Bem-vindos a mais um estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade, produzida e veiculada pela TV Nova Luz e depois, após passar ao vivo no site da TV Nova Luz, que é tvnovaluz.com ou tvnovaluz.tv, são disponibilizados no YouTube. E também os slides são disponibilizados no nosso site pessoal, que é o ccconte.com, e lá vocês terão a oportunidade de nos enviar e-mails com comentários, dúvidas, perguntas, e nós tentaremos abordar aqui em conformidade com a situação. E nos últimos estudos, nós estamos trabalhando a questão dos fenômenos físicos, dos efeitos físicos. E hoje nós continuamos tratando desse tema, que é tão necessário para o nosso entendimento em várias questões. E como nós vamos ver hoje ainda, também na aplicação de passes. Porque, afinal de contas, sendo uma exteriorização de fluido, então o fluido é trabalhado fora da estrutura física perispiritual do médium, nós podemos abordar a aplicação de passes sob a mesma ótica dos fenômenos de efeitos físicos. Então, nós temos que, no último estudo, nós começamos a analisar ou abordar os efeitos físicos sob uma visão mais prática, sob uma descrição e aplicação dos fenômenos. E para trabalhar essas questões práticas, nós começamos a utilizar o livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, onde ele traz vários relatos de processos mediúnicos. Então, nós começamos no estudo passado e hoje agora nós vamos dar continuidade nesse tema e nessa abordagem prática nos relatos de André Luiz. Apenas recapitulando o que foi visto, nós temos que o ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Essa foi uma colocação de Aulus, o orientador que conduzia André Luiz e Hilário, que foi uma forma de ele demonstrar o quão próximo está o fluido com o médium. E essa ligação, obviamente, se ocorre através do pensamento. Então, para mostrar essa relação tão próxima, ele comparou a relação fluido-médium com a mãe e o filho ainda em gestação. O segundo tópico que nós precisamos lembrar é que os trabalhadores desencarnados estão subordinados à cooperação dos amigos terrestres. E isso vem demonstrar para nós que, apesar de toda a capacidade que os nossos mentores, os mentores das casas espíritas, possuem no seu trabalho, eles necessitam de uma componente que eles vão encontrar apenas ainda no encarnado, que é exatamente esse fluido mais denso que vai ser utilizado para o tratamento de enfermos ou os fenômenos físicos, a movimentação de objetos físicos. E agora, então, nós damos continuidade ao que André Luiz ditou no livro Nos Domínios da Mediunidade, e temos o seguinte: Hilário, que era o companheiro de aprendizado de André Luiz, diz o seguinte: isso nos deixa entrever que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. E Aulus, o orientador espiritual, diz o seguinte: sim, ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos consequentemente o serviço. Daí, impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Então, essa colocação de Aulus nos traz alertas importantíssimos, porque nós vemos que
para dificultar a tarefa não é apenas o médium ostensivo, aquele médium que está diretamente envolvido no processo, mas inclusive tantos quanto estejam presentes no recinto. Nas nossas tarefas mediúnicas em casas espíritas, nós sempre contamos com o que é muitas vezes chamado médium de apoio, médium de sustentação. Então, essa equipe encarnada no trabalho mediúnico pode também influenciar o trabalho em si, a tarefa. Por isso que essa isenção de ânimo, tanto o médium quanto os colaboradores se despirem dos seus pensamentos pessoais, dos seus interesses, das suas ideias, das suas avaliações com relação à problemática, para deixar apenas que a espiritualidade trate do assunto em pauta. Porque todas as vezes que nós nos vemos diante de uma situação qualquer, isso é natural. Quando nós nos deparamos com um relato ou uma situação, naturalmente nós formamos as nossas ideias pessoais. Isso é um processo natural. Porém, quando num trabalho mediúnico, quando essas ideias pessoais afloram, é nosso dever tentar suprimi-las, se tornando isento de opiniões, para não dificultar a tarefa que esses espíritos, os mentores desencarnados, se propõem a realizar. Então, muitas vezes, nós precisamos trabalhar para não atrapalhar ou não dificultar a tarefa. Quando nós nos mantemos nessa postura de isenção de opinião, mantendo apenas o pensamento elevado, na condição que nós conseguimos, nós vamos estar auxiliando muito mais esses mentores do que qualquer outro auxílio que nós possamos pensar em contribuir. Então, muitas vezes, apenas a isenção de ânimo. E como eles falam, mesmo que o médium não consiga senhorear a tarefa, a manifestação. Não conseguir senhorear significa que existe uma dificuldade de conhecimento para que consiga influenciar positivamente na atividade ou na tarefa, no fenômeno em si. E isso é decorrente da falta de conhecimento. Então, médium, em geral, nós, no mundo de expiações e provas, ainda nos falta muita informação com relação a esses fenômenos. E por isso nós temos dificuldade de conduzir o processo por nossa própria conta, que é senhorear o processo em si. Então, a necessidade desses mentores é de extrema importância para que nós possamos, então, deixar que eles conduzam a tarefa, que certamente chegará a bom termo. Agora, importante é tentar não contribuir de forma desfavorável para a atividade em questão. Dito isso, já no capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, ainda no mesmo livro, André Luiz, ele vai trabalhar a questão do passe. Ele vai relatar algumas atividades relacionadas com o passe. Esse passe tão comum nas casas espíritas. No caso em questão, nós vamos ver a contribuição tanto do espírito desencarnado quanto a participação do médium em si. E, obviamente, diante daquela atividade, os dois que estavam sendo treinados, ou os dois espíritos em treinamento, que é Hilário e André Luiz, eles tinham perguntas para o mentor, o Aulus. Então começa com Hilário perguntando. E ele diz o seguinte: por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? E Hilário faz essa pergunta porque, observando o processo,
ele percebeu que os amigos espirituais direcionavam o fluido na cabeça do médium, para que esse, então, fosse transmitido para o paciente. E a resposta de Aulus, a gente vai perceber que está intimamente relacionada com toda a teoria que nós vimos até agora. Aulus diz o seguinte: ainda aqui não podemos subestimar a importância da mente. E nós gostaríamos de ressaltar, não podemos subestimar a importância da mente. Então nós vemos, diante dessa colocação de Aulus, que apesar do espírito desencarnado participando na tarefa, ceder o fluido, ainda vai haver a interferência do médium na qualidade daquele fluido que vai passar pela sua estrutura físico-perispiritual até chegar no paciente em si. Então, em primeira situação, num primeiro momento, esse fluido exteriorizado em qualquer atividade incluindo o fluido, vai estar intimamente relacionado com a mente daqueles que estão envolvidos. E Aulus continua: o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade. Então, quando nós vamos falar na aplicação de passe, nós precisamos estar cientes de 3 pontos. Que é a influência da mente do médium no processo. 2, a necessidade da fé. E a 3, a boa vontade. Aquela vontade de ajudar, a vontade de fazer o bem. Porque essas 3 componentes juntas é que vão impulsionar esse processo utilizando o fluido para que a finalidade seja atingida a contento, que seja vertido sobre o paciente e, obviamente, traga os resultados esperados. Então, nós temos um esquema demonstrando a relação espírito, médium e paciente. Obviamente que esse esquema é um esquema simplificado para demonstrar a relação dos 3 componentes principais no processo de passe, que é o espírito atuando, o médium e o paciente em si. Nós temos que, num primeiro momento, o fluido vai circular pela mente do médium. E por esse pensamento vai ocorrer a ligação com o mentor. Então, nós temos e nós verificamos a necessidade precípua do médium em si estar intimamente ligado ao mentor. Quando a gente percebe esse esquema, mesmo que simplificado, nós verificamos que antes de chegar ao paciente, o fluido provindo do mentor circula na estrutura mediúnica. E ao circular nessa estrutura mediúnica, o médium em si também está recebendo um tratamento. Porque nós sempre devemos considerar que esse fluido provindo dos mentores, eles são fluido de uma boa qualidade, de uma excelente qualidade. Então, a partir do momento que um fluido de excelente qualidade circula por uma estrutura orgânica, ele vai trazer efeitos benéficos. Então, o médium em si é o primeiro a receber esse fluido. Significando que, e nós já vimos algumas vezes, alguns médiuns preocupados de doar o fluido e ele ficar sem o fluido. E nós já vimos algumas vezes também, após a sequência de doação de fluidos, os médiuns acreditam necessitar do passe também.
Quando nós analisamos esse esquema, nós verificamos que o médium, na verdade, é o primeiro a receber um passe, sendo que o paciente viria em segundo lugar. Então, o médium, ele não precisa se preocupar em gastar todo o seu fluido, e por isso fica sem, e ele também não necessita de receber um passe após o trabalho de doação de fluido. Então, a tranquilidade nesses processos é que vai viabilizar que a finalidade seja atingida de forma satisfatória. E seguindo no nosso esquema, o próprio enfermo emite ondas mentais características. Reanimado, reergue a vida microscópica. Na sequência do processo, o enfermo, recebendo aquela carga fluídica de boa qualidade, obviamente vai impulsionar sua estrutura psíquica para a produção de pensamentos relacionados com o ânimo. Tendo o ânimo, ele vai reanimar toda a sua vida microscópica, que significam as células, além, obviamente, de estabilizar a sua estrutura espiritual. Na nossa sequência, então, nós temos que André Luiz faz alguns comentários com relação a esse passe. E ele diz: entretanto, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. E Aulus, o assistente, diz: sim, refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. E aí, com essa orientação de Aulus, nós vemos que todos nós podemos trabalhar nessa doação de fluido. Porque, como ele disse, cada um possui uma graduação. E, segundo ele, que isso se estende ao infinito, o número de gradações. Então, nós vemos que todos nós podemos exercer a tarefa de administrar o passe. Contudo, vão existir aqueles com um poder fluídico maior e outros com um poder fluídico menor. Mas, considerando que todos vão estar amparados pelo mentor, o efeito no paciente vai ser benéfico, independente da gradação de doação de fluido que o médium tenha ou disponha. Mas Hilário, ele faz um comentário após essa afirmação de Aulus, que vem nos alertar, principalmente ao médium, de uma forma bastante interessante. Que Hilário diz: mas semelhantes profissionais, esses hipnotizadores comuns ou hipnotizadores de palco, que são despreocupados com essas questões morais, podem igualmente curar? E o assistente responde: sim, podem curar, mas acidentalmente. Quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intenção de amigos que o favorecem. Podem curar. Inclusive, esses hipnotizadores, esses doadores de fluido, que não se preocupam com questões morais ou não trabalham numa atividade de passes propriamente dita, eles têm a possibilidade de curar caso o paciente tenha o que se costuma dizer de merecimento. Eles são credores dessa assistência espiritual. E isso é um alerta para nós, por quê? Porque o trabalho, ele vai ser realizado independente da preparação do médium para a atividade. O paciente em si, sendo credor dessa assistência espiritual, ele vai recebê-la, independente da capacidade do médium. E aí nós, como médiuns, nós precisamos pensar o seguinte, avaliar
Se nós queremos ser um componente que atrapalha os espíritos ou um componente que auxilia. Se nós quisermos ser um componente que auxilia, então nós precisamos trabalhar pelo nosso entendimento do processo, pelo nosso aprimoramento moral e pela isenção de opiniões na tarefa mediúnica. E dando sequência na questão do passe, nós temos o seguinte: alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas que lhes penetravam o veículo orgânico, registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se faz esperar. Por quê? E Aulus responde: falta-lhes o estado de confiança. Hilário: será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? E Aulus: sim. Então nós temos que, para começar, um médium precisa estar com a mente favorecida pela fé, ou fortalecida pela fé, pela vontade de curar. Caso esse médium não esteja em condições e o paciente for credor de merecimento, ele vai receber o auxílio. Agora, na outra ponta, nós temos o paciente em si. Se o paciente não tiver sua mente voltada também para a fé, pensamentos elevados, tentando assimilar os benefícios que o passe pode lhe trazer, esse passe também vai ser, eu não vou dizer desperdiçado, porque no final nada fica desperdiçado, mas o efeito positivo vai ser muito pequeno comparado com o efeito que ele poderia obter se tivesse a mente melhor preparada. E aí nós temos um alerta de que nas atividades de passe, nas atividades de tratamento espiritual, vai ser fundamental que os pacientes sejam também esclarecidos sobre a importância dessa postura mental para o atendimento que vai ser realizado, para que eles possam recolher o máximo de benefício desses mentores e do trabalho dos médiuns. E aí nós temos, então, nessa sequência, médium e paciente, tendo os dois um padrão mental adequado, os dois vão receber tratamento, porque, afinal de contas, como nós falamos, o fluido flui pela estrutura físico-perispiritual do médium antes de chegar ao paciente. Dessa forma, todo médium, se considerando também como paciente, ele vai receber também os benefícios da atividade a que se propõe. Ele vai receber os benefícios de receber também um passe diretamente desses mentores espirituais que estão envolvidos no processo. Continuando, então, nesse relato de André Luiz, ele vai agora relatar um caso de uma mulher que tinha uma icterícia complicada. E essa icterícia foi decorrente de hepatite. E ele diz o seguinte: é uma icterícia complicada. Adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. E André Luiz pergunta: e como será socorrida? Conrado, que é o médium, que é o espírito que estava atuando no trabalho de passes, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa, que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio. Então, o que nós temos agora nessa descrição desse passe
em que não apenas apresentou a imposição das mãos pelo mentor espiritual e também do médium, mas o médium foi orientado a movimentar a mão desde a cabeça até a região que estava enfermo. Nós vemos que o fluido ele vai ser direcionado pela mente, apesar de estar saindo pelas mãos. Então, sob o comando da mente, o fluido é liberado pelas mãos. Nós sempre temos que pensar, como nós vimos até agora, que o fluido ele sofre a ação do pensamento. Então, quando, mesmo que inconscientemente, esse fluido recebe o comando mental para ser exteriorizado através das mãos, é por essa região que o fluido vai sair, vai se exteriorizar. Quando nós vemos a movimentação dessas mãos, da cabeça até a região enferma, nós vemos a imposição de um fluxo de fluido, que vai fluir desde a cabeça até a região enferma. Se nós considerarmos essa região enferma como uma estrutura física, então, obviamente, que aquelas células que compõem aquela organização física, ou aquela parte da organização física, também necessitam receber fluido. Então, esse movimento das mãos da cabeça até a região enferma vai impor um fluxo. E esse fluxo de fluido, ele tende a eliminar fluidos que estão congestionados. Porque, afinal de contas, todos nós temos fluido. E, especialmente nessas regiões mais enfermas, é como se esse fluido ficasse estagnado, dificultando ainda mais a recuperação. Então, quando nós pensamos em administração de passe, nós precisamos pensar sempre em fluxo de fluido, não necessariamente doação em um local apenas. Nos casos da enfermidade na região orgânica, a imposição das mãos no local vai facilitar um restabelecimento das células que ali estão envolvidas. O movimento inicia no centro coronário e estabelece um fluxo até o fígado, facilitando assim que esse fluido mais enfermo, mais estagnado, possa fluir, permitindo então que o fluido benfazejo atinja aquela região que apresenta uma certa enfermidade. E aqui então nós terminamos esse estudo, mas no próximo nós vamos continuar ainda abordando o passe, porque nós vimos o passe sendo liberado pelas mãos, e nós falamos que ele é liberado pelas mãos em decorrência da ação mental. E aí fica a pergunta, será que o fluido só é liberado exclusivamente pelas palmas das mãos? Isso é um tema que nós vamos abordar no nosso próximo estudo e esperamos a presença de vocês também lá. E, por isso, nós encerramos nesse momento e nos encontramos no próximo estudo. Muita paz a todos.